Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo? Eu quero agradecer aqui a todos que se inscreveram. Chegamos nos 200 inscritos e eu estou muito feliz. Muito feliz porque é um ministério que Deus me deu. E eu acredito que se cada pessoa aqui compartilhar esse vídeo com outras pessoas, nós vamos multiplicar e vamos levar esperança para muitas pessoas que estão precisando. E se esse vídeo fez sentido para você, fizer sentido, você compartilhe ele, curta, comenta e se inscreve no canal se ainda você não é inscrito. Hoje o nosso tema é sobre o tempo. Como a gente tem visto que o tempo está passando muito rápido. Parece que eu que tenho um filho de 8 anos e o outro de 6, parece que foi ontem que eu saí da maternidade. Com você também não é assim? Parece que a gente vê que o tempo passa quando a gente vê que as crianças já estão adolescentes ou que as crianças já estão indo para um quartel, por exemplo. Mas o tempo passa depressa demais. E nos últimos tempos isso tem acontecido muito mesmo, porque como a tecnologia tem avançado, a gente tem passado muito tempo em redes sociais, muito tempo conversando com outras pessoas à distância, por exemplo. Então, às vezes, quando a gente se dá conta, a gente passou a metade do dia no telefone, fazendo coisas e conversando com pessoas que a gente não teria condições de conversar no momento, porque estão longe, e resolvendo coisas do nosso dia a dia também. Mas a gente precisa entender que o tempo é importante, principalmente para uma cura emocional, uma cura espiritual. Pensa que Deus está usando esse tempo que nós estamos vivendo para que a gente se aproxime dele, para que a gente venha conhecer ele de verdade. Não pense que você está perdendo tempo quando você está buscando a Deus, porque ele, na verdade, é ele que faz com que o nosso tempo seja infinito quando a gente está na presença dele. Esse tempo que eu fiquei longe de Deus, eu sofri bastante. E foi um sofrimento onde eu não tinha a quem recorrer, porque eu não tinha o meu Deus, eu acreditava em mim. Eu tinha uma leve fé, mas não era como eu tenho hoje, com a vontade que eu tenho de estar na presença dele, de pedir as coisas que eu quero, que muitas vezes a gente fica sem entender por que a gente tem que pedir as coisas para Deus, sendo que Ele já conhece o nosso futuro e Ele sabe do nosso respeito. Uma coisa eu quero deixar bem clara: Deus quer que a gente peça porque Ele quer que a gente compreenda que vem dEle e que nós tenhamos o entendimento que nós somos dependentes dEle, que a gente reconheça que foi Ele que nos deu e não que a gente seja autossuficiente. Porque se eu pensar que ele já sabe o que eu quero, o meu coração não é transformado para me compreender quando eu receber essa bênção. Eu vou achar que é mérito meu. E na verdade não é mérito meu, é mérito de Deus, porque foi Ele que me deu, porque Ele quis. E o tempo que eu fiquei longe de Deus, eu decidi que eu precisava de Deus em 2015. Então isso já fazem 6 anos. Quando eu tive esse encontro com Deus, a minha vida fez sentido. E isso já se passou o quê? Se passou 5 anos. E parece que eu já vivi tanta coisa ao lado dele. Parece que eu já experimentei tanta coisa com ele. Eu consigo ver mais claramente os milagres que ele faz. Eu consigo ter uma visão mais ampla do poder que ele tem para transformar a nossa vida e para nos dar um propósito, porque nós estamos aqui para viver um propósito que Ele planejou para nós. Mas se a gente não tem essa disponibilidade para Deus, a gente não consegue enxergar isso. A gente só enxerga as nossas vontades, os nossos desejos, e a gente não compreende que nós somos dele. Nós voltaremos para Ele. E esse tempo que a gente tem vivido aqui, que a gente está passando aqui, é para a gente aprender, para a gente viver e para a gente compreender que somos totalmente dependentes de Deus. Se a gente quiser compreender
Que diferença faz um ano na vida de uma pessoa? A gente pergunta para uma pessoa que já repetiu de ano na escola. Como é ruim quando a gente repete o ano e tem que fazer as coisas de novo, ter que, muitas vezes, ser colega de pessoas bem mais jovens que nós. E um ano faz muita diferença para um estudante. Agora eu pergunto para você, que diferença faz um mês na sua vida? Pergunte para uma gestante que teve um bebê prematuro. Com certeza, esse um mês faria total diferença se o bebezinho tivesse ficado na barriga. Um mês para uma mãe que tem que ver o seu bebê talvez numa neonatal faz toda a diferença. E às vezes a gente está desprezando um mês que a gente viveu. Agora eu pergunto, que diferença faz uma semana na nossa vida? Parece que tudo passa tão rápido, tudo é tão automático que a gente não se dá conta que uma semana é importantíssimo para quem, por exemplo, tem que fazer uma notícia e a notícia que essa pessoa coloca ali, ela é uma notícia semanal. Ela tem que toda semana já programar o que ela vai lançar ali de notícia para que as pessoas tenham interesse na revista dela, no meio de comunicação que ela está trabalhando. Imagina ter que elaborar toda uma semana com notícias. Para essa pessoa faz toda a diferença uma semana, porque ela trabalha por semana. Agora eu pergunto para você, que diferença faz um dia na sua vida? Um dia parece que é tão... Ai, um dia, só mais um dia. Pergunte para uma diarista que recebe por dia de trabalho. Um dia que ela não vai fazer a faxina faz toda a diferença no orçamento dela. Agora eu pergunto para você, que diferença faz na sua vida uma hora? Uma horinha. Pergunta para os apaixonados que estão esperando uma hora para se encontrar. Com certeza uma hora para eles é uma eternidade. Uma hora. E um minuto. O que você consegue fazer em um minuto? Um minuto eu posso perder um trem. Posso perder uma viagem de ônibus. Um minuto faz toda a diferença para quem precisa chegar no horário. E um segundo é tudo para quem se livrou de um acidente. A vida da gente é um sopro. E muitas vezes a gente está perdendo tempo com reclamações, com palavras de desânimo, com coisas que não estão nos acrescentando. Aqui eu já estou gravando há 8 minutos e 47 segundos. E você está aqui assistindo. Que a gente possa sair desse vídeo aprendendo o valor do tempo. E Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para isso que você está vivendo. E esse tempo que você está passando é importantíssimo. Lembre-se de José. Ele foi vendido pelos irmãos. Virou escravo. Ele saiu de uma situação que ele era um irmão sem valor para governador do Egito. E isso levou tempo. E ele precisou desse tempo até para ele conseguir perdoar os irmãos dele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito muito maior para a vida dele. E às vezes a gente fica se detendo em coisas, se agarrando em passado, em pessoas que nos feriram, sendo que Deus tem um propósito muito mais grande para a nossa vida. Que você venha se desapegar das coisas do passado, porque o passado já passou. As horas já passaram, os dias, os meses, talvez anos. Se liberta disso que está te prendendo. Se perdoe. Perdoe as pessoas. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é lembrar e não doer. E muitas pessoas estão presas em passado, lá no passado, e não estão conseguindo andar para frente. Andar com Deus é caminhar, é ser lançado para o propósito.
E Deus só vai conseguir fazer isso na sua vida se você permitir que Ele faça essa transformação. Peça a Deus que Ele dá com toda a vontade. Eu encontrei um verso lindo lá em Cântico, Cântico dos Cânticos, que diz assim, no capítulo 2: Levanta-te, minha querida. Isso é para você. Formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Pense Deus falando isso para você. Venha, amada minha querida, venha, levanta-te e anda. Anda com Cristo, que Ele vai saciar os desejos do teu coração e faça com que esse tempo que você está passando, que você está vivendo, seja perfeitamente moldado para que você seja lançada ou lançado para o que Deus quer para sua vida. Ele tem um propósito para todas as coisas e Ele seca todas as lágrimas que nós derramamos, porque Ele sabe que o que Ele tem pra gente é muito maior e muito melhor do que a gente espera. Deus nos surpreende. Deus, Ele não é um Deus de coisas pequenas. Olhe para a imensidão desse mundo. Vocês já pararam para analisar o oceano, o mar, quando vocês estão numa praia? Pensa no tamanho disso, do tamanho do nosso planeta. E às vezes a gente fica diminuindo Deus. Ele é grande, Ele é muito grande. Deus é um Deus grande e Ele tem planos grandes para nós. Não desista, persevere, aceite esse tempo como um tempo de construir algo em você. Um tempo para te fazer forte, te reerguer. E você tem que tomar posse disso, para que você venha a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Pense que Deus é grande e Ele é grande. Nós que somos pequenos diante de Deus, mas mesmo assim Deus nos ama, Deus nos cuida e Deus quer o nosso melhor. Que você venha a entender esse tempo, que Ele não para. Por isso que a gente precisa sempre estar caminhando para frente, avante, rumo ao alvo, que é Cristo. E você será feliz. Fique bem, fique com Deus. Se inscreva no canal se ainda você não é inscrito e compartilhe essa mensagem. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Muitas pessoas precisam entender que o tempo é fundamental para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento como ser humano. Porque o que vivemos aqui, poderemos daqui a pouco estar compartilhando com outras pessoas e ajudando outras pessoas a superarem os seus obstáculos, superarem as suas dificuldades. Porque estamos juntos e quando estamos juntos, somos fortes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.